do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio. Benedictus FM, programa Noite Abençoada, com o pastor Paulo César Sampaio, de segunda a sexta, das 22 às 23h30. Muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, aqui em Fortaleza, sou o pastor Paulo César. Segunda-feira, gente boa de Deus, segunda-feira, 17 de julho, são 22h08 em Fortaleza, estamos entrando assim um pouquinho atrasados, razões técnicas aqui nos nossos estúdios, e pequeno probleminha, mas aparentemente resolvido, não sei como é que está chegando para você o áudio aí. Fizemos aqui uma pequena modificação, estávamos antes utilizando o áudio da própria câmera e agora mudei aqui para a mesa, por razões outras, então não sei se o som está chegando para você aí em boa qualidade. Eu peço a você que está me ouvindo e me vendo aqui pelo Facebook, P. César Sampaio, que você possa entrar, dá só um estou ouvindo bem e vendo bem, só isso, ok? Temos aí Ramiro Viana, que alegria, Pai do Senhor. Ramiro, me reporta aqui rapidamente aqui numa frase se você está me vendo bem e me ouvindo bem. Importante o vídeo e principalmente o áudio. Coloca aí se está o áudio ok. Som excelente, que maravilha. Glórias a Deus, é só alegria. Obrigado, Ramiro. Fique comigo que eu já volto em nome de Jesus, Ramiro. Tamo junto. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio. Benedictus FM, lugar de gente feliz. Ok, beleza, ao que parece estamos ok, ao vivo em cores para todo mundo de fala portuguesa a partir de Fortaleza. Obrigado, meu amigo e meu irmão em Cristo, Ramiro Viana, pela sua reportagem de volta, o som está excelente. Obrigado a você comigo até às 23 horas. Vamos só fechar um pouquinho o microfone aqui, porque eu estou vendo aqui o sinal lá em cima. Mas isso é bom, isso quer dizer que você está me vendo e me ouvindo com muita qualidade hoje e é só alegria. Bom, vocês veem aí que eu não tive sequer tempo de colocar aqui o tema de hoje, não é? Tamanha foi a pressa, gente. Mas é o vídeo número 126, parte C. 126, parte C. Tá bom assim? E vamos estar em João capítulo 6, dando continuidade aos nossos estudos. João capítulo 6. A partir do verso 22, vamos falar sobre Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Vamos lá então. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus:
A obra de Deus é a seguinte, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, e que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo. Não foi Moisés, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Porque o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Observem bem isso que ele coloca no presente, é meu Pai quem vos dá. Eu vou explicar isso na sequência. Verso 33, por quê? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Agora, todo aquele que crê, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Por quê? Porque eu desci do céu. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas, sim, a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Verso 40, o último de nossa leitura agora. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o Senhor. Que alegria! Quero fazer uma pausa e receber com muito carinho nosso amado irmão Rabin Vranath de Oliveira. Shalom, shalom, querido Rabin aí do Rio, Niterói, penso eu, né, Rabin? Niterói. Volto já, só um pequeno ajuste aqui. Fique comigo no salão, aproveita aí e liga para parentes, aderentes, amigos e inimigos, sogra, aquela tia, enfim, todo mundo aí, para já vir, todo mundo aqui, ouvir a palavra de Deus. Volto já. Muito bem, Rádio Benedictus FM Fortaleza para todo mundo de fala portuguesa. Obrigado pela sintonia. Obrigado. O som é bom, imagem também. Que alegria. Obrigado. Obrigado, Rabin. Estava hoje assim meio temeroso. Uns pequenos probleminhas de última hora aqui na... Então tá, voltamos ao versículo de número 22 e vamos ler com muito carinho e explicando na medida do possível como é que funciona aqui, tá bom? Então tá, vamos lá. João 6, verso 22. No dia seguinte, que dia seguinte? Para quem perdeu o vídeo passado, no dia que ele andou sobre o mar, no dia que ele e Pedro andaram por sobre o mar de Tiberíades, ou o mar de Genezaré, você me compreende? Que na verdade, já falei e repito, era um grande lago e não mar, mas enfim. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos. Tendo estes quem? Discípulos partido sós. Ou seja, muitas e muitas vezes Jesus estava assim com seus discípulos. Aliás, a maioria das vezes, mas de vez em quando e de quando em vez, ele, Jesus, também precisava se afastar um pouco, ir às montanhas, alguns jardins, Getsemane é um deles, ou mesmo ficar em algum local não certo e não sabido, digamos assim, para que ele pudesse reabastecer as suas baterias, orar, não é? Orar em secreto, orar ao Pai, e assim
realizar a vontade daquele que lhe havia enviado. Você me compreende? Então, neste caso aqui, o nosso bom Senhor também não estava com os discípulos, ficou em algum momento, e os discípulos também, não é? Haviam embarcado. Não é? Vamos ler de novo? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. O barquinho ia, mas somente com os discípulos. Você me entende? Jesus não estava mais aí. O que acontece? Acontece que outros barquinhos chegaram de Tiberíades também, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Aquela multiplicação com os 5 pães e 2 peixinhos. Alguém se recorda aí? Então, é bom lembrar que estamos na velha Palestina, há quem não gosta desse nome, no velho Israel de Deus, e havia muita necessidade. É bom lembrar também que, embora houvesse liberdade civil, liberdade religiosa, vigiadas por Roma, havia também muita necessidade especialmente para os mais pobres. E na hora que Jesus, vendo as multidões que o cercavam, multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos que um garoto trazia, aquilo foi de tal maneira assustadora, impactante, que muitas multidões passaram a seguir a Jesus, nem tanto pela palavra em si dele, que já era por si só diferente, poderosa, capaz de realizar feitos incríveis, cegos virem e coxos andarem e surdos ouvirem, enfim. Mas, sobretudo, eles agora queriam comer. Queriam comer pão de novo, comer peixe de novo e, se possível, alguma coisa de sobremesa. Eles queriam comer. A fome era grande. Então, esse pessoal todinho pegou os barquinhos lá em Tiberíades, na outra margem, e veio o pessoal todo em busca do Senhor Jesus. Verso 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles haviam partido. Jesus, de modo diferente, os discípulos no barquinho, e lá vem aquela multidão, aqueles barquinhos, não encontram nada, e o que eles fazem? Eles partem para Cafarnaum. E por que foram para Cafarnaum, alguém sabe? Porque eles sabiam que Jesus tinha feito morada em Cafarnaum, que ali era a sua base de evangelização, que ali havia uma sinagoga, já falei sobre isso, bonita, que até hoje há vestígios dela, que ali em Cafarnaum, aldeia de Naum, em hebraico Cafarnaum, aldeia de Naum, ele tinha, na verdade, feito muita coisa, e muitos sinais, e aquelas multidões sabiam que lá eles poderiam encontrar Jesus. Ora, muito bem. O que acontece, pastor? No verso 25, e tendo encontrado no outro lado do mar, aqui eles já encontraram, não é? Lá em Cafarnaum. Mestre, quando chegaste aqui, respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, vós me procurais. Percebe? Jesus não disse, não respondeu quando havia chegado ali, por que havia chegado ali e em que momento, o que ele tinha pego para atravessar o mar de novo. Vai que ele resolveu andar por sobre a água de volta para Cafarnaum, qual é o problema? Você me entende o que eu digo? Em alguns momentos Jesus não respondia às perguntas que lhe eram feitas. Já observaram isso? Em alguns momentos Jesus respondia aquilo que as pessoas precisavam ouvir. E lamentavelmente o que ocorre hoje é que muita gente que prega o que as pessoas querem ouvir. Não é? Pregam prosperidade em absoluta, total e restrita, pregam profecias, entre aspas, fecha aspas, profecias, pregam visões e revelações, que eu chamo de visagens e revelamentos, pregam um monte de coisas,
pregam para se sentirem bem recebidos, respeitados, convidados. Pregam muito mais por si próprios do que, na verdade, pela palavra de Deus. Mas Jesus não era assim, não era mesmo, sabe? Repito, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo à Rádio Benedictus FM e ao nosso canal de mídia aqui no Facebook e também no YouTube. Enfim, Jesus falava, pregava aquilo que as multidões necessitavam ouvir. Vós me procurais, não porque vistes sinais. E aqui é muito interessante, é muito curioso, porque muita gente procurava Jesus exclusivamente pelos sinais, em busca de uma cura física. E é bom lembrar que naquela época a medicina estava ainda engatinhando, muito incipiente, muito difícil e caríssima. Mas o curioso aqui é que essas multidões não procuram Jesus pelos sinais. Não é por causa dos sinais. Ele mesmo responde: mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Eis a razão. Eles procuravam pela bolsa social que Jesus havia lhes proporcionado naquele momento. 12 cestos cheios de pães. Cestos cheios de pães. Que coisa fantástica. Então Jesus reconhece, não só reconhece, faz que eles compreendam que a procura deles por Jesus agora não era pelos sinais. Era pelo próprio pão, pão de cada dia. Aliás, pão, velho pão, é o mais antigo alimento do mundo, na verdade. Dizem que uma das mais antigas profissões é a de padeiro, padeiro-mó, copeiro-mó. Essas expressões são muito comuns no Antigo Testamento. Para quem leu Gênesis, não é? E tem lá José, copeiro-mó, enfim. Então, Jesus diz assim: gente, olha, é o seguinte, vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque vocês comeram e se fartaram. Mas sabe de uma coisa? Trabalhai não pela comida que perece. Há de se trabalhar não exclusivamente, somente pela comida que perece, pelo pão de trigo, pelo pão de centeio. Não. Trabalhai pela que subsiste para a vida eterna. Mas que comida é essa? Que comida é essa que não apodrece, que não vira restos orgânicos? Que comida é essa que estamos falando? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Vos dará? Vos dará, futuro do presente, vos dará. Quem ouviu isso naquele momento, com toda certeza, não compreendeu. Não compreendeu como deveria. Eles haviam sim compreendido que o maná havia caído no deserto por 40 longos anos. Observem aqui a continuação. A qual o Filho do Homem, ele se identificava como Filho do Homem, e eles entendiam que era uma demonstração de messianismo, sendo ele o próprio Deus. Por quê? Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Vocês me entendem? Trabalhem não pela comida que perece, dia após dia, e através da qual e pela qual vocês devem trabalhar, sim, fisicamente, mas, sobretudo, trabalhem, busquem a palavra que não vira resquício orgânico, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, aleluia,
o confirmou com o seu selo. Na lição passada da EBD, Escola Bíblica Dominical, da revista CPAD Lições Bíblicas, o tema foi Trindade, não é? Trindade, triunidade, três feitos um feito três. Você me entende? E até hoje há muita gente que não apenas entende, além de não entender, não crê. Além de não entender e não crer, fala contra a Trindade. E eu assistia vou chamar de debate, que não era bem um debate, um bate-papo, digamos, entre um pastor trinitariano que crê na Trindade e um pastor unicista que não crê na Trindade. E um dos argumentos mais falhos, mais fajutas, mais insossos de quem não crê na Trindade é aquela frase tipo: a palavra Trindade não existe na Bíblia. Mas é claro que não existe, cara pálida. A Trindade é um termo teológico. Assim como o termo milênio é também um termo latino, teológico. Assim como os atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, são termos teológicos e não estão na Bíblia. Portanto, quando um unicista crê no milênio, crê nos atributos e os nomeia e os ensina, e não crê na Trindade, eu estou convencido de que há uma falha neuronal, cognitiva de grande profundidade. Você me entende o que eu digo? Mas enfim. Verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Essa pergunta eu faço também cada dia, e você faz também a você mesmo. O que deveremos fazer para realizar as obras de Deus? É uma pergunta clássica, profunda, antiga e que se reverbera até hoje. Até porque há muita dúvida na cabeça de muita gente sobre o que seja, ou que sejam, as obras de Deus. Ora, tem-se a impressão de que as obras de Deus são coisas dificílimas de serem feitas e que você precisa estar de tal maneira num estado de espiritualidade, de êxtase, não é? Que se não for assim não funciona. Bom, a Bíblia fala diferente. Jesus diz: a obra de Deus é esta. A obra de Deus, meus amigos, é esta. 2 pontos. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Fantástico. Que creiais, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado e que teve o selo para tal. Ligaram os fios na Trindade? Quando nosso bom Senhor fala isso, aí vem a rebordosa aqui, que é o seguinte, verso 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus, isso mesmo, então. Verso 30 agora, então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Eu já falei em vídeo anterior e repito para você, os gregos pediam sabedoria e os judeus pediam sinais, 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 maravilhas, maravilhas, prodígios. E se não for assim, não vou crer em você. Os judeus estavam super acostumados aos profetas do Antigo Testamento que de fato demonstravam toda a sua todo o seu messianismo, todo o seu profetismo através dos milagres que eles realizavam. Não eles propriamente dito, mas
Deus que estava com eles. Portanto, vendo assim, não é realmente tão fora de ordem, tão estranho que eles pedissem também sinais. Já ouviram isso por aí? Talvez não. Ou talvez sim. Que sinal? E, sobretudo, Jesus, filho de Maria, quais são os teus feitos? Quais são os teus feitos? Eles queriam mais feitos, né? Não bastavam-lhes os vários sinais e prodígios e maravilhas que Jesus já havia feito até então, eles sempre queriam mais. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Ora, a história do povo judeu, desde a sua saída lá do Êxodo até a chegada, finalmente, na terra de Canaã, que emanava leite e mel, é toda contada no Antigo Testamento, todo mundo sabia. Era mandamento de Deus que isso se passasse de geração em geração. Jesus também sabia. E é bom lembrar que Jesus era judeu. Hello, Rabin! Jesus era judeu. Tinha de sê-lo. A salvação vem dos judeus. Que maravilha! Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés, gente, presta atenção. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Moisés foi um canal, mas o pão não era dele. Quando muito, ele era mordomo, chefe. Você me entende? Agora ouçam uma coisa e aprendam de uma vez por todas. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Quem vos dá? Não é quem vos deu? Um momentinho só. O maná não já parou lá atrás? Então que história é essa de Jesus agora se fazer igual ao Pai, dizer que é filho do homem, dizer que tem o selo do Pai, e agora vir com essa história de que quem vos dá o pão do céu é meu Pai? Alguma coisa está errada? Alguma coisa está errada. Não na palavra de Jesus, mas na cabeça daquela gente. Como está errado até hoje na cabeça de muita gente. Há pessoas que vão à igreja, e aqui eu quero pluralizar o termo igreja. Seja ela católica, apostólica romana, seja ela protestante de quaisquer denominações, seja o que for. As pessoas vão à igreja e até confessam e até frequentam um pouco, mas sabe de uma coisa, depois de um tempo e metade de um tempo e um quarto de um outro tempo, os anos vêm, os anos vão, o tempo passa, mas a incapacidade, a negação, a incapacidade de entender é enorme. Não entendem. Não entendem. É incrível. E muita gente pergunta as mesmas coisas todos os anos. Gente, pelo amor de Deus, vamos ler. Pedir a Deus graça para abrir os entendimentos. E se não entendermos, perguntemos a quem já entendeu e pode nos ajudar. Não é assim? O velho apóstolo Paulo sofreu esse mesmo problema. Quando ele fundava a igreja em suas missões e voltava àquelas igrejas, fortalecendo a fé dos irmãos e esclarecendo pontos doutrinais da maior relevância.
Ele dizia, gente, vocês pelo tempo decorrido que eu passei aqui, eu estou parafraseando, pelo tempo decorrido da fundação de vocês, o tempo que vocês estão na escola dominical, no tempo que estão vendo culto de doutrina, pelo amor de Deus, já era tempo de vocês saberem o básico. O basicão. Mas não. Eu não posso me aprofundar, eu não posso me esforçar para apresentar pontos de maior profundidade a vocês, porque vocês ainda estão tomando leite. Leite. Depois de 500 anos de reforma protestante, e depois de 2017 anos de cristianismo, é duro ver, é duro notar, é duro perceber que ainda há muita gente tomando leite. Mas, bendito seja Deus, pior se nem isso tomasse. Gente, olha, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele já vai mudando aqui, ele já vai saindo da questão orgânica, do pão do trigo, do centeio, do pão de cevada, ele já vai saindo desse viés e passando para o espiritual, não é assim? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Um pão que desce do céu, fora o maná, eu desconheço. Você conhece algum? Como a dúvida ainda perpassava a cabeça deles, alguém resolveu perguntar. E que bom que a gente às vezes está com vergonha de perguntar uma coisa, não é assim? E aí outra pessoa pergunta pela gente. Que legal, dá um alívio, né? Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Para nós, hoje, ouvirmos isso aqui é fácil a compreensão. Mas para eles, naquele momento ali, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Vocês já me viram, já me ouviram, já viram os milagres que eu realizei. Eu faço a vontade do meu Pai. Meu Pai trabalha até agora e eu também. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou o Messias. Eu que falo contigo, disse Jesus à mulher samaritana lá no poço de Jacó. Você se recorda disso? Embora vocês me vejam, vocês não me creem. Agora, sabe de uma coisa? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de nenhum modo o lançarei fora. Isso aqui é muito bonito, não é? E alguém até aplica para dizer que não precisamos fazer nada, porque aquele que vem ao Pai, o Pai já vai trazê-lo e, portanto, não vai lançá-lo fora. Outro vai dizer assim, não, a salvação é segura, é uma vez salvo, salvo para sempre, porque o versículo é claro, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mas é claro que ele não lança fora, pelo amor de Deus. A questão não é essa. É a própria pessoa que se lança fora. É a pessoa que se desvia. É aquele que foi criado na igreja, desde cedo, nos banquinhos da escola dominical, cantando os corinhos. É aquele que frequentou as reuniões de mocidade, até participou delas e pregou, e, enfim, foi ativo junto à mocidade.
Mas chegou um tempo em que ele ou ela se desviou. Jesus jamais lançou nenhum deles fora, como muito bem diz o texto aqui de João. Aquele que vem ao Pai, de nenhum modo ele, o Pai, tampouco o Filho, vai lançar fora a pessoa. Agora, a pessoa não é obrigada a ficar. É por isso que muitos são chamados e poucos os escolhidos. E para piorar a situação, é bom lembrar o seguinte: muita gente que vai se apresentar a ele, Jesus, e vai dizer: Senhor, não profetizei em teu nome, realizei milagres e fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Ele vai dizer: não vos conheço, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Quando eu vejo, na realidade, muitas dessas multinacionais da fé nas rádios, televisões do Brasil todo, enganando as pessoas de boa fé, simples, crédulas, com 1001 promessas, fazendo seus teatrinhos, suas dramaturgias, suas encenações, performáticas e tresloucadas. É incrível como muita gente ainda crê. É verdade, meu amigo Rabin, Jesus é o mesmo, continua sendo o mesmo, esperando que o homem se arrependa. Claro, se a figura não quer se arrepender, infelizmente, vai ter um destino. Eu não creio nisso. Eu não creio no inferno. Não tem problema, ele está lá à sua espera. Eu não creio porque eu não creio no... Não tem problema. Você pode não crer, mas ele existe. Você não está vendo o próprio vento que passa entre os seus dedos, mas ele está passando, e sobretudo entrando no seu nariz, descendo aos seus pulmões e fazendo você viver. Portanto, o seu crer ou o seu descrer em nada vai modificar o seu destino. Simples assim. E complicado assim. Estou quase no final. Então é o seguinte, olha só. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me viu. Sério? Sério? E qual é a vontade daquele que te viu? A vontade daquele que me viu é a seguinte: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Perdão, não é da vontade do Pai que ele perca nenhum. Eu agora vou falar em dialeto cearenseis. Atenção, rede Benedictus, protopa de 3 segundos, entra agora no ar o dialeto cearenseis. Se o cabra não tá nem aí para coisa nenhuma, ele vai levar umas chibatadas, umas lapadas. De espirrar sangue no espinhaço dele. Dá para entender, não? Agora a vontade daquele que me deu é esta, que eu não perca de todos os meus, de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ressurreição, base do cristianismo. Ressurreição, pilastra do cristianismo. Ressurreição, razão de ser da nossa fé. E Paulo dizia: se não houver ressurreição, é vã a nossa fé. É absolutamente estúpida e idiota, sem razão de ser. Se um dia os ossos de Jesus Cristo forem encontrados, e feitos os testes todos de carbono 14 e outros tantos mais modernos que já existem, e provados por A mais B, por uma junta internacional de doutores, que não, de fato, isso aqui foi Jesus de Nazaré. Tchau, cristianismo.
a Deus. Agora, evidentemente que ninguém vai jamais achar isso. Sério, sério. Os inimigos da cruz, eu vou repetir bem devagarinho, os inimigos da cruz de Cristo até hoje lutam, pesquisam para acharem vestígios de Jesus. Porque nenhuma religião, absolutamente nenhuma religião, é mais contundente, lógica, racional, espiritual, tudo que você puder imaginar. Nenhuma bate o cristianismo, nenhuma. Só um exemplo rápido aqui, estou no final. O Antigo Testamento dizia o seguinte, que se a mulher fosse pega em adultério, em flagrante adultério, mulher e homem, né? Porque ninguém adultera sozinho, né? É bom lembrar disso. Então, se os dois pombinhos fossem pegos em flagrante adultério, eles eram mortos, apedrejados. Lembra disso? Ou seja, tinha que haver, na realidade, o intercurso sexual, a cópula. Não confunda com cúpula. Eu falo de cópula. Mas aí, meus amigos, no cristianismo vem Jesus de Nazaré e consegue piorar a situação. Ele consegue agravar, adensar, agudizar o adultério. Dizendo o seguinte: aquele que olhar para uma mulher, olhar, e no coração desejá-la, já cometeu adultério. Nem precisa da cópula. Olhou, adulterou. E em cearense interior, se ferrou-se. 2 vezes, se ferrou-se. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Não basta apenas ver, é preciso crer. E eu o ressuscitarei no último dia. Pense nisso. Tenha uma abençoada semana para você, sua família, seus amigos, parentes e aderentes. Estamos ao vivo às segundas, quartas e sextas-feiras. Segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 22 horas até as 23. Aqui pela rádio benedictosfm.com, aqui pelo Facebook, e logo mais postaremos este mesmo vídeo também em nosso canal PC Sampaio, PC Sampaio, tudo juntinho, PC Sampaio, no YouTube. E aproveito e peço a você que se inscreva em nosso canal. Você já está nos ajudando pelo simples fato de você se inscrever. E além disso, você pode também compartilhar os nossos vídeos. Já são mais de 250 vídeos. Cada vídeo geralmente é um capítulo ou parte de um capítulo da Bíblia. Estamos indo de Mateus até Apocalipse. Depois pegaremos todos os salmos, todos os provérbios, e depois voltaremos para Gênesis, e assim vamos juntinhos aprendendo a palavra de Deus. E se você quiser sentir no coração de cooperar conosco, estamos de corações abertos. Temos, na verdade, ações sociais, não apenas aqui em Fortaleza, como também ainda tentamos ajudar com extrema dificuldade. Nosso casal de missionários lá
no Paquistão, cidade de Faisalabad, norte do Paquistão. Se você puder, nós muito vamos agradecer a você. Se você for um profissional liberal, você tiver algum serviço como autônomo, ou mesmo sua empresa, e você quiser colocar um bannerzinho da sua empresa em nosso site, no site da rádio, a gente faz isso para você, a gente mesmo cria o seu banner, coloca em nossa rádio, e você nos ajuda com R$50 por mês. R$50 por mês para o seu bannerzinho do seu serviço profissional ou da sua empresa. É uma forma também de você nos ajudar. Todavia, se você quiser ajudar uma única vez, glória a Deus. Uma vez por mês, glória a Deus. Uma vez por semestre, glória a Deus. Nós damos glórias e graças e aleluias, porque tudo vem do Senhor. E tudo Ele tem feito por nós. Se você desejar que nós estejamos em sua igreja, levando um seminário, uma palestra, uma conferência, quaisquer que sejam os temas teológicos, estamos aqui disponíveis para todo mundo de fala portuguesa, inglesa e espanhola, ou hispânica. Pela graça do bom Senhor, nossas palestras e pregações podem ser em qualquer um desses idiomas, português, inglês ou espanhol. A paz do Senhor, grande abraço, boa semana, tamo junto, até quarta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá! Benedictus FM, programa Noite Abençoada, com o pastor Paulo César Sampaio, de segunda a sexta, das 22 às 23h30.